Tudo jóia, terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma nossa videoaula, trabalhando com vocês a respeito do plano de estudo tutorado, PET volume 6, a primeira e segunda semana, né, do PET volume 6, bem interessante, espero que vocês gostem muito. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do tema 16, o eixo temático 6, eletromagnetismo, bem interessante, trabalhando com os conceitos dos ímãs. Espero que vocês gostem muito desta aula. Primeiramente, transmitam um grande abraço aos seus familiares, viu, turma, a todos vocês. Estou com muita saudade de vocês, torcendo para que as aulas presenciais voltem em breve, né? Então, olha, lembrando que aqui a gente vai trabalhar com objetivos do conhecimento com os ímãs naturais e artificiais, as habilidades a serem desenvolvidas, que é compreender as propriedades dos ímãs, os conteúdos relacionados, que é compreender como funcionam os ímãs e as agulhas magnéticas, compreender a noção do campo magnético ao redor de um ímã e do seu mapeamento através do uso da limalha de ferro, compreender como o magnetismo do planeta pode ser utilizado para orientação e localização, né, as bússolas. Nós temos a interdisciplinaridade trabalhando com a geografia e com a matemática, né? Então, turma, aqui temos o início, né, na teoria, só para vocês lembrarem, achei bem legal, estou na página 70 do volume 6, né, o PET 6, Plano de Estudo Tutorado, então ele fala um pouquinho dos ímãs e dos polos magnéticos. Os ímãs são de origem natural ou artificial. Ímãs naturais são rochas vulcânicas, compostas por óxido de ferro. A magnetita é um exemplo de um ímã natural e foi o primeiro material em que as propriedades magnéticas foram observadas. Essas rochas foram inicialmente descobertas na cidade Magnésia, que deu origem ao nome magnetismo, e tem a propriedade de atrair pedaços de ferro. Já os ímãs artificiais são materiais que adquirem propriedades magnéticas ao serem orientados, ao serem aproximados, né, ou atritados a outros ímãs, ou ainda através da passagem de corrente elétrica, conhecidos como os eletroímãs, tá? Continuando aqui, ó, na página 71, a primeira figura fala sobre a magnetita. Depois, a figura B já fala dos polos de cada ímã, o polo norte e o polo sul. Os ímãs possuem dois polos magnéticos em suas extremidades, polo norte e sul magnéticos. Polos magnéticos contrários, norte e sul, se atraem, e polos magnéticos de mesmo nome se repelem, ou seja, norte, sul e sul. Os polos magnéticos são indivisíveis, atento a essa referência, tá, terceiro ano? Os polos magnéticos são indivisíveis. Por mais que ímãs sejam divididos ou quebrados em pequenas partes, o material se reorganiza e os polos magnéticos são mantidos. Ou seja, né, suponhamos que essa minha borracha representasse um pedaço de um ímã. Então, nós teríamos aqui numa extremidade polo norte e polo sul. Se eu separar essa borracha, dividir em 2, 3, 4 pedaços que seja, menores, cada uma das suas extremidades vai ter apenas um polo. Então, extremidade da esquerda, polo norte, extremidade direita, polo sul. Então, os polos são inseparáveis. Por mais que a gente divida um pedaço de um ímã em pedaços cada vez menores, eles vão continuar tendo em suas extremidades os dois polos, norte e sul, cada um em uma extremidade, tá? E lembrando que se eu aproximo na extremidade de mesmo polo, haverá força magnética de repulsão. E se eu aproximo, no caso, nas extremidades com polos de nomenclaturas diferentes, polo sul com polo norte com sul, haverá uma atração da força magnética entre eles, tá ok? Então, lembrando, no caso, polos magnéticos contrários, norte e sul, sul e norte, se atraem, e polos magnéticos de mesmo nome, norte, sul e sul, eles se repelem, ok? Continuando a nossa orientação, então, olha lá, o campo magnético da Terra e a bússola. Na verdade, né, terceiro ano, a Terra é um verdadeiro campo magnético gigantesco. E próximo à região do polo norte, né, magnético, a gente chama o polo sul geográfico aqui, né, próximo ao polo sul geográfico, a gente tem, não exatamente em cima sobre o polo sul geográfico, mas próximo, nós temos o polo norte magnético da Terra. E lá, no caso da extremidade do polo norte geográfico terrestre, próximo a ele, a gente tem o polo sul magnético da Terra. E esse campo magnético é tão intenso que a gente tem as chamadas linhas de indução, as linhas de indução magnética, que têm a orientação saindo do polo norte magnético, olha a setinha, e
direcionando-se ao polo sul magnético. Então, na Terra, como o sentido, né, do campo magnético, sempre do polo norte magnético ao sul magnético, e está situado, né, o polo norte magnético está situado próximo ao sul geográfico da Terra, e o polo sul magnético da Terra está próximo ao polo norte geográfico terrestre, as caem sempre do polo sul geográfico para chegar no polo norte geográfico. Ou, em relação ao campo magnético terrestre, as linhas de campo saem do polo norte magnético da Terra e chegam ao seu polo sul magnético. No caso da situação geográfica, seria do sul geográfico para o norte geográfico, ou do norte magnético ao sul magnético da Terra. Então, olha o desenho deles, né, para que vocês possam observar. Então, nós temos o desenho da bússola, que ela sempre, né, orienta para o nosso norte geográfico, a nossa convenção, né? Então, reparem, assim como no ímã, a Terra possui o polo norte e sul magnéticos, que se localizam próximos aos polos geográficos. No entanto, o polo norte magnético localiza-se próximo ao sul geográfico, como eu falei para vocês, não é exato, tá? E o polo sul magnético localiza-se próximo ao polo norte geográfico. Os polos magnéticos estão ligados por linhas de força de campo magnético do ímã. Essas linhas de força são fechadas e saem sempre do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético, que fique claro. Então, as linhas de campo elas têm orientação saindo do polo norte magnético, daquele corpo material, em direção ao seu polo sul magnético. As bússolas são constituídas de pequenos ímãs nas extremidades dos ponteiros, ou por agulhas imantadas que, ao serem suspensas, né, livres para se mover na região do campo magnético terrestre, se alinham pela atração dos polos contrários, como, no caso, os polos magnético norte e sul coincidem com as direções geográficas contrárias, sul e norte geográficos, as bússolas sempre servem para a orientação geográfica, através do campo magnético da Terra. Então, é bem interessante vocês poderem perceber essa parte aqui, tá? Então, a figura 3, no caso do ponto A aqui, né, extremidade, nós temos o campo magnético de um ímã, as linhas de campo, ó lá, saindo do polo norte magnético para sul magnético, tá? E interessante, terceiro ano, que a concentração das linhas de campo são sempre mais intensas nas pontas, e não no meio daquele corpo material. Então, se perguntarem para vocês, aonde as linhas de campo magnéticas são mais intensas? Sempre nas suas extremidades, nas pontas, não no meio. Repare até pelo desenho do campo magnético terrestre, lá próximos aos polos, as linhas de campo são mais intensas, tá? E na figura B, então, tem o campo magnético da Terra, né, em que os polos magnéticos são contrários aos polos geográficos, certo? Antes de nós passarmos para as atividades, né, da primeira e segunda semana do PET aqui, no caso, fazemos os exercícios aqui e vocês consultarem, eu preparei para vocês também, né, no livro digital aqui, nós temos um comentário rapidinho, né, sobre os fenômenos magnéticos do livro digital, estão comentando para vocês, falando justamente a respeito da magnetita, né, no caso, encontrada, né, primeiramente na região da Ásia, né, da magnésia, por isso o nome, né, essas propriedades, né, das substâncias serem ferro imantadas, no caso, na região da magnésia, chamada de magnetita. Explicando para vocês, olha lá, no ímãs com os polos norte e sul, olha lá, as linhas de campo, as linhas de indução, saindo sempre do norte e chegando em direção ao sul, tá, turma? É bem interessante vocês poderem perceber. E aí, então, olha lá, né, nós temos aí as bússolas, agulhas imantadas, né, então, olha lá, o nosso sul geográfico é campo magnético, né, no caso, o norte, e o nosso norte geográfico é polo sul magnético, tá? Então, lembrando que as linhas de campo sempre saem do norte magnético para sul magnético, tá ok? Então, nós temos essas orientações, são bem legais para que vocês possam perceber, né? Então, a observação da propriedade dos ímãs chineses levou à invenção da bússola, justamente para orientação, quando nós tínhamos navegações, né, para vocês verem, né, a tomada de posse, né, das Américas por volta de, né, 1492, né, o Brasil tomado posse, né, pelo Portugal, colonização de Portugal, né, 1500. Então é bem interessante vocês poderem perceber essa parte. Nós temos o princípio da inseparabilidade, né, dos ímãs, lembrando lá que eu tenho um ímã maior. Se ele for seccionado, ele vai continuar mantendo, né, os seus polos norte e sul. Então, olha lá, um ímã, né, que era maior, polo norte e polo sul, eu fiz o recorte aqui no polo norte. Continuei tendo dois polos, norte e sul. Seccionei aqui, continuei tendo dois polos, norte e sul.
Fred, dividimos os outros dois ímãs em mais dois novos pedaços, norte-sul, 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 ok? Então, ou seja, é o princípio da inseparabilidade dos polos dos ímãs, tá? Tá lembrando do campo magnético, né? Lembrando que as linhas de campo sempre saem do polo norte magnético e vão para o sul magnético, ok? As linhas de campo, as linhas de indução, mostrando para vocês o sentido delas ao lado do ímã, aqui na figura, bem legal. Saindo, então, do polo norte e chegando, norte magnético, ao sul magnético, tá? Que na Terra, o norte magnético é sul geográfico, próximo ao sul geográfico, e o sul magnético é próximo ao norte geográfico da Terra. Lembrando aí para vocês as linhas de campo saindo sempre do polo norte magnético e chegando ao sul magnético, ok? Então, para vocês lembrarem. Quando o campo magnético é dito uniforme, terceiro ano, é aquele no qual todos os pontos do vetor indução têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. No campo magnético uniforme, as linhas de indução são retas paralelas, igualmente espaçadas e orientadas, né? Isso acontece com ímã em forma de U, tá? Então aí é mais fácil para vocês. Ó, a ferradura. Tá? Agora, lembrando o campo magnético terrestre, passando para vocês aqui, ó, lá. E aí a gente vai lembrar aí, no caso, os conceitos aí para vocês, ok? Então, vamos para a nossa atividade da primeira e segunda semana do PET, volume 6 aqui. Vamos lá? Então, deixa eu só dar um zoom para ficar mais fácil, para que vocês possam acompanhar comigo aqui. Aí, acho que assim tá bom? Mais fácil para vocês. Vamos lá. Então, primeira atividade. A figura abaixo, né, representa-se um ímã permanente em forma de barra, onde estão indicados seus polos. Se o ímã for dividido em três partes, A, B e C, pode-se então afirmar o quê? Então, nós temos um ímã maior, polo sul, a nossa extremidade aqui, e o polo norte. Ele foi dividido em três pequenos pedaços. Então, aquilo que eu falei para vocês, o que ocorre? Cada um dos três pedaços, pedaço A, B e C, terão, em cada uma das suas extremidades, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. Será dividido, mantendo, então, os seus dois polos, né? Sempre cada um em sua extremidade. Então, letra A, a parte A terá dois polos sul e a sua extremidade direita está muito mais próxima do polo sul? Nada a ver. Né? A parte B terá dois polos sul? Também não tem nada a ver. A parte C terá somente o polo norte à direita? Nada a ver. Né? A letra D, a parte B não terá polos? Isso não existe. Então, resposta, letra E. Cada uma das partes constituirá um novo ímã independente com dois polos opostos. Tá? É o princípio da inseparabilidade dos ímãs, tá? Resposta a ser marcada na atividade número 1, letra E. É de excelência que vocês são, né? Então, ao fazerem os exercícios. Na segunda questão, nós temos, considere as afirmações a seguir, classifique-as como V para verdadeira e F para falsa. Primeira proposição, convencionou-se que o polo norte de um ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra. Verdadeiro. Por causa disso, nós tivemos a criação das bússolas pelos chineses. Bom, segunda proposição. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Também verdadeiro, lembrando da atração e, no caso, repulsão dos polos. Depois, a terceira proposição, quando se quebra ao meio um ímã em forma de barra, obtém-se dois novos ímãs, cada um com apenas um polo magnético? Não, lembrando que eles mantêm a sua, na extremidade polo norte, na outra extremidade polo sul, e assim vai. Então, ou seja, ímãs com polos opostos. Princípio da inseparabilidade, né, dos polos de um ímã, ok? Vamos para a nossa próxima atividade aqui. Atividade de número 3. No caso aqui. Deixa eu só dar um zoom para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo aqui, ok? Terceiro ano. Vamos lá. Olha lá, nós temos a Terra, né? As Américas aqui, né? Então, olha lá, ó, Brasil. Então, ó, a Terra é considerada um gigantesco ímã, que tem as seguintes características, né? Então, vamos lembrar. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético? Não, né? Nós vimos nas figuras anteriores que não. Pelo contrário, né, é próximo, né, e não é exato no ponto. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético? Não. O polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico, e o polo sul magnético está próximo ao polo norte geográfico. Sim, a opção C marcada é a letra C, lembrando que a gente vê aqui no nosso PET, né, então aqui na página, né, a página precisamente a 71, olha lá, nessa figura nós temos a representação aqui.
lembrando lá, próximo ao polo norte, né, geográfico nosso, a gente tem, no caso, o sul magnético. E o polo sul geográfico, nós temos o polo norte magnético. Próximo, né? Não exatamente sobre ele. Ok? Lembrando da nossa afirmação aqui. Então, para vocês lembrarem, se localizam, assim como o ímã, a Terra possui polo norte e sul magnéticos, que se localizam próximos aos polos geográficos. No entanto, lembrando, o polo norte magnético localiza-se próximo ao sul geográfico. E o polo sul magnético localiza-se próximo ao norte geográfico, ok? Então, a nossa opção a ser marcada, nessa questão número 3, é a letra C. C de correto, de coração apaixonado que vocês têm, né? E agora a questão número 4 da FUVEST, cai no ano de 2008, a Fundação Unificada de Vestibular do Estado de São Paulo, terceiro ano. Um objeto de ferro de pequena espessura e em forma de cruz está magnetizado, apresenta dois polos norte e dois polos sul. Então, aqui nós temos a figura sul e norte, sul e norte. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas de melhor, né, que melhor representam o plano da mesa do campo magnético criado por ele são indicadas aonde? Bom, né, terceiro ano, vamos só lembrar. Olha aqui, como as linhas de campo saem sempre do polo norte e chegam ao sul, então vai dar um movimento aqui no sentido horário. Então, olha lá, saem do polo norte chegando ao polo sul. No caso, saem do polo norte chegando ao polo sul. Saem do polo norte chegando ao polo sul. E do norte para o sul. Então, elas vão se fechar. Agora, lembrando que nas pontas, o campo magnético é mais próximo. Aqui, no caso, as linhas de campo são maiores. Então, aqui no caso, as proximidades dos polos, reparem que as linhas de campo são maiores, próximos às suas extremidades. Depois, começa a diminuir. Então, à medida que se afasta. Então, lembrando, saindo sempre do polo norte, chegando ao polo sul. Saindo do norte, chegando ao sul. Olha o sentido. Saindo do norte para o sul. Então, aqui seria sentido anti-horário, sentido horário. Saindo do norte, chegando ao sul, sentido anti-horário. Saindo do norte, chegando ao sul, sentido horário. Opção ser marcada, a letra A de apaixonado que vocês são, né, pela física, matemática, ciências da natureza, né, e, no caso, as matérias exatas também. Então, física, química e matemática, né, terceiro ano. Bom, então, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo imenso carinho, pela participação em nossas aulas, terceiro ano. Então, desejo a vocês uma maravilhosa semana. Não deixem de fazer, então, as resoluções da atividade da primeira e segunda semana desse PET, volume 6. Eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês, com as suas resoluções, né, do PET, da primeira e segunda semana do PET 6. Não deixem de fazer e, por gentileza, devolvam as resoluções para mim através do meu e-mail, né, do fredmanso72@gmail.com. Desejo uma maravilhosa semana para vocês, então não deixem de assistir a esta videoaula, fazer as atividades, né, e até a nossa próxima aula, semana que vem, com mais atividades do PET 6. Beijo enorme no coração de vocês, terceiro ano, um abraço a todos os seus familiares. Fiquem com Deus, hein? Beijão!